Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? A gente aqui mais um dia para continuar o nosso processo da consciência, né pessoal? Estamos passando aqui por essa realidade, então precisamos, tá? Caminhar. E você sabe como é que a consciência caminha, né pessoal? Eu tenho ensinado aqui, tá? Eu tenho colocado aqui esse ensinamento, tá? E venho repetindo para que isso entre no seu campo mental, a sua consciência conceba essas coisas, né? Que não é ensinado aí, tá, pessoal? Essas coisas aí não é ensinado no contexto religioso. Por quê? O trabalho que eu estou fazendo aqui, eu sou confundido com essas coisas religiosas, tá? Eu sei disso. E tem muitos religiosos, tá, aqui no meu canal. E por isso que meu trabalho, pessoal, é fazer com que essas pessoas ela se conecte à espiritualidade dela, tá? Informação ela tem até informação errada no campo mental dela. O que é que eu estou fazendo? Estou tirando as coisas, né, que foram colocadas que não tem verdade, limpando o campo mental dela, né? E isso vai melhorar o emocional dela, entende? Estou fazendo isso e fazendo com que ela se conecte com a verdade que está nela, mas só as pessoas não sabem. A maioria não sabe que a verdade está nela. Por isso que ela acha que tem que ir para algum lugar buscar, buscar alguma coisa. Tem gente aqui do meu canal que pensa assim, pessoal. Mas por isso que o tema que eu estou falando é muito importante. O tema de olhar para dentro, né? Já vamos aí para... Hoje vamos gravar a 10ª parte, né? Então, pessoal, se você não assistiu algum desses vídeos aí do Olhar para Dentro, assista porque é muito importante, tá? Porque a gente está entrando em uma... Os espiritualistas falam numa transição planetária. Então, mudança de energia, mudança de pensamento e vai ter uma mudança de comportamento nesse contexto, tá? No contexto geral, principalmente no contexto que é chamado como contexto religioso, a matriz religiosa. Você não vai ter mais essa de ir para algum lugar. Ah, eu preciso ir para algum lugar. Entende? Porque você vai estar conectado com o seu ser divino, então você vai estar conectado com Deus. Isso é o que os apóstolos de Cristo estavam querendo transmitir, ensinar para as pessoas. Mas o que é que aconteceu? Teve um dedinho aí, tá? Ó, teve um dedinho aí que entrou aí, mexeu, criou essa matrix religiosa, tá? Que até hoje a gente vê aí, conhece como as pessoas se comportam, tá? Então, colocou o dedinho e fez isso aí. Mas agora tá esses últimos dias, vamos dizer assim, né? Deus está trabalhando, despertando consciência para que venha trazer o real entendimento das coisas espirituais que foram deixados de lado. Por quê? O inimigo que não queria que você tivesse essa compreensão realmente de quem é você, para que vocês ficassem cego, surdo e nu, cego, surdo e nu aí, para que ele manipulasse você. E está manipulando, né? A maioria da humanidade é toda manipulável. Todos nós estamos manipulados, tá, pessoal? Estamos enclausurados, né? Como alguns falam, estamos enclausurados. E a saída é essa, a saída é Cristo,
é essa frequência de Cristo que a gente encontra a saída para a nossa consciência. Porque todo mundo aqui está afetado, pessoal. Todo mundo que está aqui está afetado, está influenciado. Ah, não, não, irmão, eu não sou influenciado. Você já é o primeiro, tá? É o primeiro da fila. Depois eu vou em segundo, tá? Não existe isso, pessoal. Todo mundo está contaminado, está influenciado, tá? Então, aqueles que estão despertando, ele tem que ir limpando coisas, principalmente coisas religiosas, tá, pessoal? Esse é o meu trabalho, é limpar essa a sujeira. E todo mundo, mesmo que não vá para um grupo aí, um templo religioso, ele está contaminado com as informações que esse meio passou, tá, pessoal? Agora, precisa o quê? Tem coisa lá que só tem errado lá, irmão? Não, tem coisas corretas. Mas você precisa tomar consciência para saber, né? Separar o que você tem que comer e o que é que você não pode comer. O que é que tem verdade, o que é que alimenta a alma e o que é que não alimenta. É simplesmente isso. Mas precisa despertar, precisa ter consciência. Senão você vai sair comendo qualquer coisa que a pessoa dá, você sai. É igual a criança. Você vê criança, você não pode dar nada, ela coloca na boca, quer comer, quer engolir. Então, aqui é para as pessoas crescerem, para se tornarem adultas, pessoal. E nesse crescimento, algo vai incomodando, tá? Principalmente aqueles que estavam presos a algum conceito religioso, alguma coisa. Então, com as coisas que eu vou falando, isso vai um pouco incomodando. Mas tem que largar, não resista, tá? Vai ter que largar isso. Vai mudar a situação. Agora é a hora da espiritualidade. O tempo da religião, da matriz religiosa, já passou. Agora é o tempo de espiritualidade. E vocês sabem, né, que é do meu... Vocês sabem que é espiritualidade. Então, eu falo de espiritualidade. Não tem nada a ver com essas coisas de religião. Por que eu estou repetindo? Porque eu sei que tem pessoas que participou de grupo de muitas igrejas, tá? Tem muitas coisas ainda na cabeça e eu preciso, como é que se diz? Alertar sobre essas situações, tá, pessoal? Que vocês estão limpando aí o campo mental que foi sujado com algumas coisas, tá? É coisas que não tem nada a ver, tá, pessoal? Então, a espiritualidade vem para isso. Então, a espiritualidade que eu estou fazendo não tem nada de religioso, tá? Porém, todavia, eu sou confundido com isso aí, tá, pessoal? Eu sou confundido aí com esse meio que foi criado e já tem mais de 2.000 anos, né, pessoal? Essa religiosidade aí, sabe? Seres humanos. Então, a gente precisa entender que não é fácil, tá? Eu entendo. Então, coisas que eu vou falar vai balançar, você vai querer me dar uma predada, é isso, pessoal. É limpando as coisas, tirando as coisas para você ter a transformação. Pessoas que ficam falando de eu nasci assim, eu vou morrer assim, é assim mesmo, é dessa. Pessoal, assim não é espiritualidade. Não é espiritualidade. É por isso que tem muita gente aqui que quer. Cadê o seu lugar, irmão Samuel? Cadê? Fica procurando um lugar. Não é fora. Não é fora, pessoal. Não é fora. Por isso que tem gente ainda que fica perguntando. Por causa que já veio nessa doutrinação. Não é fora, pessoal, é dentro. Tudo que acontece, tá? Agora, as coisas que acontecem aqui fora que a gente procura para contribuir com essa espiritualidade que a gente tem dentro da gente.
É isso. Eu estou falando isso aqui já há muito tempo. Mas parece que tem algumas pessoas que têm dificuldade de querer aceitar isso, tá? Tem algo ainda religioso que precisa ser trabalhado, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos lá? Vamos para o nosso estudo, que eu vou dar mais ênfase sobre isso, tá? Porque é importante, tá, pessoal? Que a gente entenda essa situação. Principalmente, né, pessoal? Eu fui desses conceitos religiosos, eu entendo, tá? Eu entendo a maneira como vocês querem, vocês pensam, vocês querem que até eu me tenha o mesmo comportamento que o líder que vocês seguem tem. Então, eu entendo tudo isso, tá? Mas não é dessa forma como você está pensando, tá, pessoal? Mas é isso. Vamos lá, cadê? Cadê? Deixa eu achar aqui. Vamos para o nosso estudo. Você lembra o que a gente está falando, pessoal? O tema, o que é o olhar para dentro? Então, é, é, é claro, né, pessoal? O que é olhar? Foi a frase de Freud, ou de Jung, né? Freud não, é o discípulo de Freud, que ele fala que o olhar para fora é sonhar e que o olhar para dentro desperta. Então, essa frase é de uma grandeza muito grande. Então, era um cara que estava desperto, Jung, e ele estava querendo trazer essa espiritualidade, né? Mas só que na época dele, né, pessoal? Você vê que se hoje a religião, né, tem efeito na vida, naquele tempo era muito mais o efeito muito grande. Então, ele queria levar essa espiritualidade, falar essas coisas para as pessoas, mas ele não podia se atrelar às coisas religiosas. Então, por que que ele criou, né? Como é que se diz? Ele criou as próprias palavras para dar significado àquilo que ele queria falar. E teve muitos que não entenderam o que ele estava falando. Até hoje, não entende que ele está falando de espiritualidade, tá? Tem alguns psicólogos, psicanalistas que não sabem, até agora que não sabe, está pensando que ele está falando de psicanálise, psicologia, tá? Então, esse foi usado isso para trazer essa espiritualidade, essas informações, porque na época era muito repressor no tempo dele, né? A religiosidade. Então, e ninguém entendeu nada, tá? Até hoje tem alguns que ficam com dificuldade de entender. Alguns que despertaram começaram a entender realmente o que é que Jung estava falando. É difícil, né, pessoal? Por isso que eu falo, a espiritualidade, se é Deus, né, não abrir a consciência da pessoa, a pessoa não consegue entender. Eu mesmo, né, no início que eu estava tomando lá na faculdade Jung, eu não estava entendendo, pessoal. Mas quando eu comecei a despertar, quando eu comecei, então eu fui percebendo o que é que por detrás, né, esse Jung estava querendo passar, tá? Então, ele criou vários conceitos, tá? Vários nomes diferentes, nomes, né? O que é que significa isso, né? Self ideal, né? Self inferior. Ele criou vários sombra, lado sombra, né? O que é sombra, tá? Então, o que é inconsciente coletivo. Então, ele foi colocando nomes, tá, pessoal? Que não, como é que se diz, não denotava coisas religiosas. Porque na época, né, você sabe, né, a época de Jung não foi fácil, tá, pessoal? Mas é isso, Deus,
mesmo assim usando as pessoas para trazer essa espiritualidade, para ajudar muitas pessoas a consciência das que naquele tempo as pessoas estavam perturbadas, tá? Problemas aparecendo, muitas doenças mentais, tá? Problemas emocionais na época, tá? Então, como hoje também, tá? Mas aquela época, né, que estava com um olhar muito para medicina mecanicista, tá? Os remédios, as coisas, então estavam muito, então essas pessoas então tinha que trazer um olhar sobre isso, tá? Então ele fala, o que é o olhar para dentro? Olhar, quem é que tem olhar, pessoal? Entende? E por que temos que entrar nesse processo de despertar? Então, o olhar para dentro é quando a gente entrou nesse processo do despertar. A gente começa a buscar essas coisas, então começa a, a olhar além dessas coisas, dessa matéria. É o que ele fala aqui, né? O olhar para dentro é um processo de introspecção, autoanálise, autoconhecimento, que significa direcionar a atenção para próprio pensamento, emoções, valores éticos e morais e motivações, buscando entender quem você realmente é, além das aparências externas, além desse aqui, ó. Não é além do óculos, não. É além dessa aparência aqui. Eu estou precisando cortar meu cabelo, tá? Não é além da aparência externa. Ele fala, mas o que é fundamental nesse processo é o crescimento espiritual, então, da consciência, e pessoal, então, da pessoa do ego inferior. Então, do homem inferior, ele cresce também. É a transformação. Então, é essa transformação. Então, o, o olhar para dentro, pessoal, é esse processo do despertar que a gente vai nos, como é que se diz, nos capacitando, a gente vai melhorando a cada dia e buscando entender quem é realmente a gente. Por isso que é o processo de olhar para dentro. Ninguém, pessoal, a maioria dos grupos religiosos não estão passando esse entendimento para as pessoas. É por isso que as pessoas não encontram a verdade. Ela fica perguntando, aí fica sofrendo, não se conecta, não tem uma conexão, não tem uma sintonia com as frequências evoluídas. Entende? Porque está nela, a verdade está nela, a frequência está nela. É só ela se conectar, é só ela se conectar com energias evoluídas. Então, os discípulos, os apóstolos, né? Cristo estava ensinando isso aos discípulos, o qual ele transmitiram para a gente. Entende, pessoal? Então, foi perdido isso ao longo aí, né? Dessa cronologia que a gente está há mais de 2000 anos, tá? Isso foi se perdendo. Deus, mas mesmo assim, Deus estavam despertando consciência para abrir as outras consciências. E você vê que é uma luta, né? Aquele que é desperto quer passar um conhecimento desse é uma dificuldade muito grande. E pior que agora as pessoas estão com sujeira religiosa dentro do seu campo mental. Então, para limpar isso aí, tá? Limpar essa sujeira que foi colocada não é fácil. Então, é um trabalho árduo, tá? Então, foi isso que a gente viu, né, pessoal? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, né? Sétima, oitava, nona, cadê? Nona, e agora a gente vai entrar na 10ª parte. A gente está nos versículos bíblicos, né? Onde
A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse olhar para dentro, pessoal? Ou não? Será que a Bíblia fala do despertar? Despertar é um olhar para dentro. Não. Teve um aqui também que falou que, quando eu falei de despertar, né? Teve um que falou, não tem isso na Bíblia, não. Aí eu fui lá, tive que amostrar. Aí sumiu, some, tá, pessoal? Essas pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? Eu sei que a maioria dos principalmente evangélico, é assim, tá? É as pessoas aqui que eu tenho mais problema, tá? Com essas pessoas, tá? Porque ela acha, se não tiver naquilo ali, tá? Ainda bem que tem despertar, né? Ela acha que não é coisa de Deus, não é de Deus, tá? Colocaram isso, a religião colocaram isso na mente dessas pessoas, tá, pessoal? Então, mas não estuda, tá? Ela é incentivada por líderes também que estão ensinando errado a ela, e elas defendem de unha e dente isso aí, tá? São pessoas ferrenhas que defendem de, então, pessoas religiosas. Essas pessoas no passado que matou Jesus. Por isso que a gente não tem que se tornar um religioso desse, tá, pessoal? A gente tá falando de espiritualidade, não tem nada a ver com isso, tá? Mas, porque a gente usa a escritura, então a gente é confundido com isso, tá? Vamos lá? Então, 10ª parte. Aí ele fala, 1 João 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, você vê que João, né, os apóstolos, ele está dizendo o que vimos e ouvimos e apalpamos. Então, ele fala que a palavra da vida, então, quem é? É Cristo. Ele esteve com Cristo. Ele recebeu a mensagem. Então, é isso que ele está falando. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos e o que contemplamos e a nossa mão apalparam. Isto proclamamos. Então, ele está proclamando Cristo, essa frequência a respeito da palavra da vida. Então, porque Cristo é a palavra de Deus, é a palavra da vida. É por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida para quem, irmão Samuel? Você pergunta, né? A vida para a sua consciência. Porque quando você está desconectado, separado de Deus, né, da frequência de Cristo, você está separado, você está morto. Morto, mas eu estou me movimentando, irmão Samuel. Nem tudo que se movimenta está vivo. Entende? Essa vida é uma vida espiritual. Entende? Não é essa vida carnal que a gente vive. Tá? Então, ele vai trazer vida, essa palavra vai trazer vida para a nossa consciência. É por isso que quando a gente ouve o que Cristo e os apóstolos estão falando, aquilo vai trazendo vida à nossa consciência. Você vê que a gente, quando a gente lê aqui as escrituras, você sai mais animado, você sai mais com vida. E a gente precisa permanecer nessa frequência, tá, pessoal? Até o fim, tá? Então, o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala Efésios 1:18. Vamos ler. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que você conheça
a esperança para a qual ele vos chamou, a riqueza da glória, da gloriosa herança dele nos santos. Então, Paulo, né, pessoal, estava orando aqui pela aqueles irmãos lá de Efésios, né? Tá aqui, um diz outro, ele diz, oro também para que os olhos do coração de você seja iluminado. Então, veja, pessoal, tá vendo que se a gente não reparar, você já viu olhos ter coração? Você já viu o coração ter olhos? Você vê que ele não está falando desse coração aqui, que a gente, o médico opera, ele não está falando disso. Então, ele está falando em metáfora que esse coração é o núcleo da sua existência, a sua alma, né? A sua consciência. Então, você precisa abrir um olho aí. Que olho é esse? É conhecido no meio espiritualista como o terceiro olho, a visão espiritual. Então ele está falando desse olho, ele não está falando de olho, porque coração não tem olho, pessoal. Entende? É você. O que é esse olho, abrir o olho? É abrir essa intuição para você andar segundo essa intuição até chegar à iluminação. É o que ele fala. Então, oro também para que os olhos do coração de vocês, coração, então, é da alma da pessoa, é do núcleo, da essência, da consciência da pessoa, seja iluminado. Então, temos que ser iluminado a nossa consciência. Então, o que é que ilumina a nossa consciência, pessoal? Você pegar uma luz, como é que você coloca a luz dentro? Você entende, pessoal? Não tem para onde a gente fugir. Eu sei que os pastores não leram esse versículo assim para vocês, tá? Por isso que tem pessoas aqui, nossa, você lê, é totalmente diferente. Porque é espiritual. Então, o que é que ele fala? Seja iluminado, então, a nossa alma. A gente vai abrir o olho espiritual para que a gente veja, né? E a gente vai ser iluminado. A fim de quê? A fim de que você conheça a esperança para a qual ele vos chamou. Então, é nesse despertar, é nessa expansão que você vai conhecer o que é que você veio fazer aqui, quem é você, qual é o seu propósito. Então, vai responder todas essas perguntas. É nesse processo de iluminação que vai acontecer, que é o despertar. Então, esse olhar para dentro é muito importante a gente falar, pessoal. Porque olha quantos aí até estão nos templos religiosos, mas estão cegos. Porque ainda não abriu o olho do coração, né? Da alma, da consciência. Não tem visão espiritual. Tudo com a visão carnal. Tudo aí, pessoal. Entende? Então, precisamos entender isso. Então, ele fala, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou. Então, você é chamado de Deus, ele despertou a sua consciência, então tem que abrir os olhos do coração. A riqueza, então, ele chamou para a riqueza da glória, da herança dele nos santos. Então, é nele, é nessa frequência de Cristo que vocês vão estar na herança, no reino de Deus. Tá? E você sabe como é que o reino de Deus funciona, né, pessoal? É uma frequência onde tem os humildes, os mansos, os pacientes, tá? Porque se tem orgulhosos, como Satanás fez, foi por isso que ele caiu. Ele falou isso para Adão. Você lembra que eu falei isso ontem no vídeo? Ele falou para Adão que ele não queria, ele como maior, não queria servir Adão, que era menor, que era uma criação de Deus, né? Deus queria que reverenciasse a criação, que é o homem, Adão, né? E ele não quis, tá? E o que é que aconteceu? Caiu.
Então não pode haver isso, tá? Temos que ser humilde, sincero, paciente, né? Essa é a frequência do reino de Deus. Quem não está nesse reino, por isso que, olha os quantos líderes orgulhosos, tá, pessoal? Soberbo. Não, isso não é do reino de Deus, pessoal. Eu não acredito que isso seja do reino de Deus. Não é do reino de Deus, jamais. Tá? Aí o que mais? Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não, não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão eles aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós, pessoal. É maravilhoso, tá? A Bíblia está nos ensinando, tá, pessoal? Eu sinto muito porque pessoas, né, por causa de muitas coisas, dinheiro, se desviaram da verdade e não estão ensinando essa verdade a vocês. Está na escritura aí, ó. Tem Lucas na sua Bíblia? Lucas 17, 21. Então, foi uma interrogação pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então, você está falando aí desse reino aí. Quando é que vem esse reino aí? Então, Cristo foi interrogado, né? Fizeram a pergunta. Você fala desse reino de Deus, mas cadê? Ele vai se estabelecer aqui ou não vai? Vai tirar os romanos daqui ou não vai? Foi interrogado. E o que é que Cristo respondeu? Ele fala, Jesus lhe respondeu, não vem, o reino de Deus não vem, né? Com aparência visível. Então, cadê o reino de Deus, irmão? Eu quero ver o reino de Deus. Não existe. Por quê? Ele fala, não vem com aparência, nem dirão, nem diga assim, ele aqui, então venha para cá. Aqui está Jesus, aqui está o reino de Deus. Ele está lá, vamos para cá. Isso está acontecendo ou não, pessoal? Ah, você tem que ir para um lugar. É aqui que tem. Entende o engano que... Eu preciso tirar essa... Como é que se diz? Eu preciso tirar essa nuvem negra que muitas pessoas estão com esse pensamento. Ele acha que precisa estar em algum templo físico para algo acontecer. Eu sinto muito, tá? Então, aí o que é que Cristo fala? Ele lá, ele aqui. Porque o reino de Deus, ele fala, porque o reino de Deus, então, não vá procurar nem lá, nem cá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, você tem que ter um olhar para onde, pessoal? O olhar para dentro. Veja, olha o que eu estou falando no meu tema, já estou na 10ª parte, pessoal. Esse é um tema muito importante, tá? E tem algumas pessoas, tá? Não estão querendo se dedicar a assistir esse tema. Esse tema é o mais importante que tem. Porque se a gente não sabe aonde está, onde tem a conexão, a gente fica perdido. Entende, pessoal? É muito importante. Então, o que mais, pessoal? 2 Coríntios 4, 16. Vamos ler. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia, né? Dia após dia, começa a encontrar mais de 1000 maneiras de amar. Obrigado aí, viu, pessoal? Quero agradecer a vocês, porque as músicas que eu tenho tocado aí, tenho gravado aqui, colocado aí na rede social. Nossa, vocês têm me dado a audiência,
Teve uma que chegou a 1.400 visualizações, uma música que eu gravei aí, tá? Obrigado, tá, pessoal? E você gosta também que às vezes eu canto com essa voz de pato rouco, né, pessoal? Mas aí, tô passando uma frequência aí que vocês estão gostando, tá? Então vocês gostam que eu canto, tá? Vamos aí, continuar gravando aí as músicas que eu, né, gosto assim, eu aí toco, né? Eu venho gravo aqui para vocês, tá? Uma palhinha, só uma palhinha, tá? Não é um show inteiro, é só uma palhinha para a gente olhar a frequência da música, porque a música é maravilhosa, tá? Em todo e em qualquer lugar, a música leva uma frequência. Ao mesmo tempo que a música pode derrubar a sua frequência, ela pode elevar a sua frequência. Tá certo, pessoal? Então, ele fala, o homem, né? Por isso não desfalecemos, então não esmurecemos, né? Porque o nosso homem exterior está se corrompendo. A gente está contaminado, a gente está iludido por muita coisa, mas ele fala, contudo, se renova o homem interior, né? O homem interior, contudo, se renova dia após dia. Então, esse homem interior é a nossa essência, é a nossa consciência. O homem exterior é esse homem aqui do ego, é o homem do desejo, que deseja muitas coisas materiais, tá? Nada de mal. Agora ele precisa estar em equilíbrio, pessoal. Nada de mal a gente desejar. Tudo com equilíbrio e sem o apego. Você sabendo que é uma consciência que está usando o corpo por um certo período de tempo. Você tem que ter essa consciência. Então, aí você pode usar a matéria, né? Como eu uso aqui a matéria, tá? Mas eu tenho consciência de que isso são passageiros, de que isso não me pertence, de que eu só estou aqui usando o corpo, estou precisando dessas coisas da matéria para enquanto eu estar aqui com esse corpo. Você tem que ter consciência disso. O negócio é, se você vai usar a matéria, se apega à matéria, você fica preso ao ego, então sua consciência, você se identifica com o corpo, então isso que é o problema. Você entra em um loop aí, e é isso que o inimigo, né, que criou a Matrix, ele quer, porque aí você vai ser manipulado pelas coisas da matéria. Então, pelo dinheiro. Olha quanto o dinheiro manipulou muitas pessoas. É sério, pessoal. É sério, tá? Eu creio que você não vai encontrar outra fala, pessoas falando assim com você, tá? Teve pessoas aqui que saíram do meu canal, né? Porque ouvindo essas coisas, aí foram lá pensando aí que ia encontrar alguém falando sobre essas coisas, não encontrou. Ela voltou para assistir meu canal. Por isso que eu não ligo, tá, pessoal? Isso vai depender da sua consciência. Se você quer permanecer trabalhando a espiritualidade sem vínculo nenhum com essa religiosidade, estamos aqui. Estamos aqui, estou aqui estudando, passando esses estudos, esse entendimento, para você continuar, dar motivação de você continuar a sua jornada aqui, sem precisar se contaminar com essas coisas religiosas. Tá? Estou aqui, né? Com a dificuldade, com tudo, tá? Por isso que vocês, pessoal, que sente no coração de estar querendo até me ajudar, tem pessoas que a espiritual está tocando, mas ela não quer. Não, eu não conheço ele, eu não. Quem é esse? Entende, pessoal? Eu não vou aqui fazer campanha, tá? Não vou aqui. Você não vai ver isso aqui nunca no meu vídeo aqui. Não vou fazer nada disso aqui, tá? Se você está esperando coisas religiosas como os outros estão fazendo, você não vai encontrar aqui. Você vai encontrar
eu aqui estudando, passando essa mensagem. Se você é tocado para ajudar, ajude. Não endureça, porque não é eu que estou falando com você. É a próprio Espírito, é a própria espiritualidade que está falando no seu íntimo. Tá? Você obedece ou ele ou não obedece. Simplesmente assim, tá? Entende, pessoal? Eu confio em Deus, tá? Então, o exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova dia após dia. Vamos lá. Salmo 139, versículo 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste. Teceste é aquilo que faz tecido, né? No ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. A tua obra são maravilhosas. Sei disso muito bem. Então, olha o que o salmista fala, pessoal. Ele disse, tu me criaste o íntimo do meu ser. Então, Deus criou o ser, né, a consciência, e ele teceu no ventre da mãe esse ser para que viesse aqui, que somos a gente. Deus estava ali com a gente. Estava tecendo, ele estava modelando a gente, ele estava, né? Estava ali com a gente. É por isso que Deus está onde, pessoal? Vocês que estão me assistindo, Deus está onde? Ah, tá lá no templo religioso, a gente precisa ir para lá. É isso? Não vamos nos enganar, pessoal. É o tempo de a gente agora aceitar as coisas que são espirituais, as coisas que são da verdade, para a gente se tornar espiritual, né? É isso que a gente precisa entender, tá? Então, ele diz, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de modo assombroso. Então, você me fizeste de um modo admirável, assombroso. A tua obra são maravilhosas. Então, a gente é a primeira obra. Então, a primeira obra de Deus, o qual Deus quer transformar, Deus quer modelar, Deus quer fazer novo. Por isso que aquele que está em Cristo, na frequência de Cristo, ele é nova criatura, ele é novo. Mudou. Deus quer fazer isso novo. Tá, pessoal? Espiritualmente, tá? Aí eu sei disso muito bem. Então ele sabe, né? O salmista sabia disso. Ao que mais? João 7,38. Crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Então, aquele que crê em Cristo, né, pessoal? Como diz a Escritura, então o próprio Cristo disse, rio de água viva correrão do seu ventre. Então, ventre da barriga, não, do teu interior. Vai sair, então, do seu ser espiritual, vai sair um rio de água viva. Então, rio não, ele está falando que vai sair a palavra, né? A palavra de vida. Então, aonde tem água, tem vida. Você vê um lugar, o deserto, é um lugar que não tem água, então. Por isso que não existe vida. Porque para existir vida, pessoal, né, espiritualmente, precisa ter água. Então, o que é o simbolismo da água? É a palavra de Deus, o Espírito de Deus também. Tem que ter o Espírito de Deus. A palavra de Deus para ter vida, senão a pessoa está morta espiritualmente. Mas aquele que crê em Cristo vai fluir rio de águas vivas, correrão do seu ventre. Tá? Aí o que mais? Efésios 3, 16 e 17.
Vamos ler aqui, pessoal. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja colaborador com poder pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar enraizado e fundado em amor na igreja. Então, pessoal, olha o que ele... É claro, tá, pessoal? Aqui você não vai ser enganado, tá? Aqui eu vou abrir toda a verdade espiritual, que é para isso, para tirar o engano que foi colocado aí ao longo desse tempo aí, tá, pessoal? E a maioria das pessoas estão pensando dessa forma. Então, vocês que estão aqui no meu canal, eu tenho que ir limpando, porque você já deve ter sujado seu campo mental aí em algum grupo religioso. Vocês que estão aqui no meu canal, tá? Agora os outros, tá? Não sei se Deus abrir a consciência, chamar ele para ele entender essas coisas. Então, o que é que Paulo fala aqui? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja colaborador com poder pelo seu espírito no homem interior. Então, aonde está o Espírito de Deus? No homem interior. Então, o que é esse homem interior? É a nossa consciência. Para que Cristo, então, para que a frequência de Cristo, né, habite pela fé, então, pela fé que você crê, no vosso coração. Então, Cristo vai habitar no vosso coração. Então, que não é coração de carne, é na alma. Cristo vai estar na sua alma, habitando com você, ajudando você, dando força a você. A fim de quê? A fim de estarmos arraigados, né? Que palavra, né, pessoal? E fundado, então, a gente vai lançar o alicerce, o fundamento. Então, a gente vai se tornar uma igreja em amor. Então, a gente vai ser fundado nisso em amor. Então, a gente se tornou a igreja. Quando o Espírito de Deus está no seu espírito, no seu homem interior, na sua consciência, e Cristo está habitando na sua alma. Aí você se torna uma igreja. Não tem para onde correr, pessoal. Me diga aí. Me diga, vai, coloca aí para onde você quer que eu corra. Aqui, por isso que eu abri meu canal. Para poder falar essas coisas. Porque não são faladas. Não lê. Tem até pessoas que se dizem evangélicos não lê as escrituras como eu estou lendo aqui. Olha quantos versículos eu estou lendo para você, pessoal. Sobre o tema. Não lê para você. As redes sociais de aproveitar para as pessoas começarem a ter conhecimento verdadeiro. Olha aí, pode procurar aí, pessoal. Eu fico procurando alguns que leia a escritura aí, leia o... Tem poucos aí, tá? Tem alguns aí que eu já encontrei que lê mesmo, tá? Começa a colocar o pensamento espiritual, tá? Mas são poucos, pessoal. A maioria está querendo usar esse meio religioso para ganhar dinheiro, para enriquecer às custas de vocês, e vocês também, porque estão vibrando, querendo essas coisas materiais, vocês caem nessa armadilha aí. Aí depois ainda fica, não quero mais saber esse negócio de, né? Aí deixa a espiritualidade dela de lado. Então, você se tornou uma presa fácil o inimigo. Então, tá uma presa fácil. Tá? O que mais, pessoal? Marcos 7, 20 até o 23. Vamos ler. Eu tenho que falar isso, pessoal, porque as pessoas, senão, não acordam. Elas querem ficar, tá tudo bom aqui. Tá tudo certo. Aí quer até... ele é tão bonzinho, eu vou voltar para lá.
Tem que falar isso aqui para acordar para a vida, porque a Escritura está ensinando outra coisa. Aí o que? Marcos 7, 20 até o 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Então, o que sai de dentro, do interior, do coração, né? Da alma. Porque do interior do coração do homem, então, da alma do homem, né? Sai o maus pensamento. Então, porque a alma, ela circunda o campo mental e emocional. Então, o que você está pensando lá, a maldade, as coisas, tá lá, aquilo sujando tudo lá. E é preciso tirar isso. Preciso se limpar dessas coisas. Como é que limpa a faxina? Com água, não é? Você quer limpar uma casa por dentro, você usa o quê? Água sanitária, né? Água, né? Agora mesmo antes de tomar o banho, eu lavei o banheiro, joguei lá o sabão e joguei água. Então, qual água a gente vai jogar? O que é que simboliza a água espiritualmente, pessoal? Então, é pela palavra. Então, se a pessoa vai com aqui está numa rede social, ela não chega lá e não lê, não dá o capítulo. Você vê que eu dou aqui Efésios 3, né? Eu dou aqui Marcos 7, 20 até o 23. Eu estou dando a ela e aí eu estou lendo para ela. Estou lendo para você ir acompanhando. Como é que você quer limpar o interior das pessoas? A pessoa está com mal, está com maldade, está com mau pensamento, né? Adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, ou maldade, o engano, dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, tá lá no campo mental, ele está pensando, tá toda essa bagaceira. O que é que limpa lá dentro? É a água. Então, que é a palavra de Deus. Não tem para onde correr, pessoal. Vocês querem correr para onde? Me diga aí. Isso vai virar um bordão, né? Me diga aí para onde que vai correr, pessoal. Entende? Então, olha o que Cristo faz. É que sai, é que está lá, é que está nesse campo aí, que é a nossa alma. Então, se você está com mau pensamento lá, está afetando a sua alma, está afetando até sua vida, sua conexão espiritual. Não pode. Por isso que a gente, se tem alguma coisa, a gente tem que trabalhar esse lado. Tem que tirar, pessoal. Tem gente, tá? No meio aí religioso, tá? Que tem ainda ira, tem mau pensamento contra as outras pessoas. Pessoas que estão lá. A palavra não limpa, porque ela rejeita a palavra. Para que a palavra trabalhe no ser dela, ela não aceita. Mas para que está lá, pessoal? Para que você está indo? Para que você está ouvindo? Para mostrar o status aqui social, para mostrar para as pessoas que é uma pessoa boa. Porque o diabo nunca vai dizer assim, eu sou mau, eu vou fazer a maldade. Não vem, ele vem como bonzinho. Entende, pessoal? Tem que acordar aqui. Tem muitas pessoas dormindo ainda, tá? Então, tudo isso, a pessoa tem mau pensamento. Então, toda essa aqui, adultério, homicídio, furto, avareza, maldade, engano. Então, tem gente que passa engano para outra. Inveja, tem inveja, blasfêmia. Então, blasfêmia contra coisa. Mesmo teve uma como é que se diz? Um YouTube famosa que você estava blasfemando contra a Bíblia aí, blasfêmia. Então, soberba, então ela com um lado soberbo, né? Então, loucura, começa a fazer loucura. Então, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. É isso que contamina. E essa resposta foi até de Cristo para aqueles que estavam falando, seus discípulos estão comendo aí com a mão aí, isso contamina.
Aí Cristo deu essa resposta aqui, tá? É o que sai do homem é que contamina, não é o que, às vezes, né, pode contaminar o físico, né? Que às vezes você não comer com a mão, você pode contaminar o físico. Mas o homem interior não é contaminado por essas coisas que come. E sim pela os maus pensamentos que está no seu campo mental. A mente, tá, pessoal? A mente é um campo mental, tá? Não é negócio de cérebro, não, tá? Eu tô vendo alguns aí falando aí. O cérebro não é nada no cérebro, tá? Eu tenho que tirar isso aqui até os psicólogos que me assistem, as pessoas. Eu tenho que falar isso aqui porque tem muito engano aí. Tem alguns psicólogos que pensam, é no cérebro, tá no cérebro, não sei o quê. Porque não tiver experiência, se você tem experiência de saída do corpo, você vai sair do corpo, você vai ver que você está pensando. Aonde é que está então o cérebro lá que você está pensando? Se seu corpo cá está dormindo. Por isso tem gente de experiência de quase morte. O médico disse que eu estava morto, mas eu estava pensando lá. Então é um campo espiritual, é um campo mental, né? Que quando a gente está aqui no corpo, ele está circuncidando o corpo. Tem que explicar isso para as pessoas, tá, pessoal? Porque o engano está aí. Aí ele fala, Provérbio 18, versículo 2. Não tome prazer no tolo, no entendimento, se não é que se descubra o seu coração. Então, não tome prazer naquele entendimento que o tolo, as pessoas tolas estão falando aí. Tem muito tolo aí falando, tá? Se não é que se descubra o seu coração. Então, descubra o que é que está na sua alma, no seu campo mental e emocional. Então, tem pessoas que lê esse campo. Aquilo ali é que é a pessoa. Porque a pessoa vem com a máscara, tá? Esse nosso ego aqui é uma máscara, mas o campo dela, às vezes, é uma pessoa má, às vezes está escondendo, mas vem como bonzinho, né? É como diz que os falsos profetas vêm, ele vem como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Então, o que a gente tem que reparar é o quê? Descubra o coração, então descubra o que tem na alma dele, o que tem no campo ali, aquilo que é a verdade dele. Entende, pessoal? Mas pessoas que não têm a visão espiritual, não têm entendimento dessas coisas, o que a pessoa fala lá e ela vai, então ela está cega. Precisa abrir o olho do coração para enxergar essas coisas, tá? O que mais? Provérbio 18, versículo 8. A palavra do maldizente, a pessoa falando mal, né? Caluniador, são como petisco, deliciosos. Desce até o mais íntimo do ser. Então, os maldizentes, né, pessoal? E os caluniadores são como petisco a palavra dele. Então, a palavra dele, você vai, quando vê, vai descendo e vai descendo até o íntimo do seu ser. É um perigo muito grande, tá, pessoal? Mas é isso, não tem como evitar. Você tem que ter conhecimento para rejeitar o que é de Deus, o que é uma palavra que vai trazer benefício para o seu crescimento, ou uma palavra que vai trazer maldição para a sua vida. Você tem que estar desperto. Mas tem pessoas que estão recebendo palavras de maldição, coisas de maldição, e nem sabe que está sendo amaldiçoado. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que, como é que se diz? Falar essas coisas para vocês perceberem o engano. Porque você vai achar tudo normal, tá tudo certo.
É? E é isso que acontece. Aí o que mais? Mateus 7, versículo 15. Acautelável, porém, dos falsos profetas, que vê até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Olha aí, pessoal. Eu acabei de falar sobre isso, aí o versículo aparece aqui, ó. Mateus 7,15. É o próprio Deus mesmo tá guiando, tá, pessoal? É a própria espiritualidade tá guiando as coisas aqui espiritual. Então, o que é que ele fala? Mateus 7, versículo 15. Acauteláveis, porém, dos falsos profetas. Então, próprio Cristo mandou a gente ter cuidado com aquele que as pessoas estão falando, porque entra no nosso campo. Cautelar. Por quê? Ele fala, que vem até vós vestido como ovelha. Então, ele vem como bonzinho, a ovelhinha de Jesus, né? Ele vem, mas, ele fala, mas interiormente são lobos devoradores. Então, são lobos que querem devorar você. Ele vem como bonzinho, mas está querendo devorar você. Entende? Então, e muitas pessoas, tá, pessoal, não tem percepção espiritual, tá? O lobo devorador tá entrando devagarzinho, vai devorar a alma dela, o que é o mais importante. Porque você viu que a palavra do maldizente entra até o íntimo do ser, então vai devorar o ser dela espiritualmente. E é isso que o inimigo quer, matar você espiritualmente, separar você do Criador, para você estar morto, cego, nu, perdido. Para onde eu vou, irmão? Ah, aqui não tem mais verdade, aqui ninguém fala mais aqui a verdade, irmão. Aqui está todo mundo assim. Ah, quer deixar você assim, tá? Separando da sua espiritualidade, deixar você morto, cego e nu aí. Então, você vai ser uma presa fácil para os devoradores. Aí vai começar a ir para a igreja, aí vai estar sofrendo, aí vai começar a ir, e vai começando ali colocar coisa até matar a sua fé. Pronto, matou sua fé, você está morto. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Já 60 minutos. Passa rápido, tá, pessoal? Vamos aqui colocar a 11ª parte, né? Nossa, esse tema tá muito bom, pessoal. Porque também tá muito bom, né? É até bom ele esticar mais, porque aí dá tempo de eu falar as coisas, né? Mas eu acho que agora, nessa 11ª parte, né? A gente encerra, a gente encerra aqui esse tema, essa novela que é o olhar para dentro. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a vocês, tá? Vocês aí que têm me dado visualização, tá? Vocês estão gostando da música, tá, pessoal? Mas eu tô vendo também que a visualização nos meus vídeos aqui que eu falo de espiritualidade tem aumentado, tá? Deve ser pessoas, né, pessoal? Eu sei que quem é atraído por essas coisas são pessoas que buscam essas coisas religiosas, tá? E por isso que eu tenho um dever de ir tirando essas sujeiras que estão no seu campo mental, tá? Tem muitas, tá? Eu tava com muitas coisas, muitas crenças limitantes antes de despertar, tá, pessoal? Tinha medo, tá? Tinha medo de vir gravar aqui, tinha medo das coisas, tá? Mas com a ajuda do Espírito que lançou fora todo esse medo, tá, pessoal? E tô aqui agora, até a segunda ordem da espiritualidade, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!